E aí? Tem um negócio que acontece lá no meu Instagram, que se você me segue você vai saber. Toda vez que eu sento nesse sofá é pra gente conversar algo sério, ou eu trazer algum devaneio, enfim. E é isso que vai acontecer aqui hoje. Eu decidi trazer algumas perguntas lá da caixinha do Instagram pra cá, pra fazer aquele call responde e pra me demorar um pouco mais, pra ter essa liberdade que eu gosto de ter, de também conversar assim. E como vocês podem perceber, eu tô num ambiente novo, eu tô numa casa nova, eu me mudei pra Florianópolis, agora eu moro com a minha amiga Júlia aqui, que me acompanha há um tempo, os vídeos do YouTube, vocês vão lembrar. E essa é minha casa. Tem um pouco de eco porque a gente tirou vários móveis, então perdão pelo áudio se estiver ruim. Aos poucos a gente vai melhorando, vai mudando as coisas aqui. Bom, eu acho que essa é a principal novidade que eu tenho pra trazer aqui. Tem mais uma novidade só, que é o lançamento desse moletom que eu tô usando, dessa estampa na verdade, que é uma frase minha, tô deixando o link na descrição. Vamos às perguntas, vamos ao que interessa. Antes de tudo, como eu sempre gosto de lembrar, o que eu compartilho aqui com vocês é sempre os meus momentos. Então, eu acho que tem muitos conteúdos aqui que eu escolhi não deletar, porque fazem parte de quem eu era. Não que eu me identifique, mas é quem eu era, sabe? E às vezes eu olho pra isso como uma forma de gratidão, assim, por não me identificar mais, por ter mudado, né? E ver que eu realmente mudei. Então, o que eu compartilho com vocês aqui hoje, as respostas são, são sobre quem eu estou hoje. E se daqui uma semana, um mês, um ano eu olhar pra isso e não me identificar mais, pô, que bom, né? Se eu me identificar, que bom também, enfim. Mas não levem também como uma verdade absoluta. Eu acho que tudo em extremo faz mal pra gente, sabe? Então, escutem com o coração aberto. Eu fico muito feliz em poder compartilhar esses momentos com vocês, a minha visão de mundo. E bom, vamos lá para a primeira pergunta. Eu pensei muito se eu deixava o nome das pessoas aqui, mas eu achei melhor não, porque também, né, ninguém, todo mundo mandou como anônimo lá. E, quer dizer, apareceu o nome, mas eu respondia como anônimo, então eu escolhi não deixar, mas vocês saberão, vocês que perguntaram, que essa pergunta é de vocês. E a primeira delas, que eu poderia ser no final, mas já quero colocar agora, qual foi a grande lição barra aprendizado que 2022 te trouxe? Esse ano ele foi um ano de muito crescimento interno para mim, principalmente da metade do ano para cá. Eu arrisco a dizer que eu nunca entrei tanto no autoconhecimento como nesse ano, por questões que eu fui conduzida e por questões em que eu escolhi estar assim. Eu acho que um dos maiores aprendizados, não só desse ano, mas que eu demorei para aprender até hoje, e que eu acho que agora eu aprendi, sabe? Mas também só vou saber se eu realmente aprendi quando acontecer de novo, foi o desapego. Eu ainda estou praticando em algumas coisas, mas eu sempre fui muito desapegada de coisas materiais. Só que eu sentia que esse apego ele era projetado em pessoas, em animais, em momentos, em experiências. E isso estava me fazendo muito mal e também mal às pessoas e ao que, enfim, envolvia isso. Então eu acho que um dos maiores aprendizados, assim, e esse conduziu a outros, e existiram muitos outros que eu queria compartilhar, mas o maior deles foi aprender o desapego e estar aprendendo ainda, né? A segunda pergunta é como eu comecei explicando aqui, por que ou o que te levou a Floripa? Eu tô morando em Floripa tem 2 meses e eu já morei aqui. Vocês, né, quem tá aqui há muito tempo vai lembrar dos vídeos e tudo mais. Também é só voltar no canal, tem vários vídeos de mim morando aqui sozinha. Eu voltei pra cá muito pelo processo de autoconhecimento que eu tava passando. E eu sentia que eu precisava disso na minha vida. Eu precisava assumir essa responsabilidade, trazer pra mim isso e fazer esse movimento por mim. Então esse foi o maior dos porquês. O segundo é que é metade do caminho para a cidade onde minha mãe mora e metade do caminho para São Paulo, que é onde o meu trabalho, as coisas muitas vezes acontecem, né? Agora não tanto, mas daqui para frente vai. Vamos. Então, para mim isso era muito bom. Então, não teria outro lugar para eu estar morando que não fosse Florianópolis agora.
Terceira pergunta: o que é espiritualidade para você? Como você descreveria a sua conexão com o universo? Eu tô considerando ultimamente o que a minha mentora Mayra, ela falou assim, que isso me tocou muito no coração. Espiritualidade é o amor em movimento. E eu tive nesses meses aí de autoconhecimento e etc, que eu fui bastante para dentro, eu li um livro chamado Conversando com Deus, e o link na descrição para quem quiser. Esse livro ele mudou muito, muito, muito a minha vida e a minha relação com essa espiritualidade, com o universo, assim. Ele me deu muitos insights e ele me fez entender muitas coisas. Até porque eu vinha de um momento um pouco cético e um pouco questionando a existência de Deus. E ele trouxe muitas respostas. E hoje, para mim, a espiritualidade tem feito bastante sentido ser o amor em movimento, porque a natureza, para mim, é algo que eu sou extremamente apaixonada. É de onde sai a minha inspiração, os esportes, a vida em si. Isso dos detalhes de olhar para o céu, de olhar para as coisas, uma abelhinha. E então, para mim, isso faz muito sentido de Deus estar ali, da espiritualidade. E eu não sei explicar essa conexão, eu não sei explicar esse sentimento. Mas eu sei quando ele não está aqui. Eu sei quando eu estou apagada ou afastada dele. E esse é um lugar que eu pretendo não estar mais. Eu sei que eu voltarei de vez em quando, mas agora pelo menos eu sei também quem ele é, né? Como é esse sentimento e que eu não quero estar ali. E aí eu já sei o caminho para não estar assim, para fazer coisas diferentes. Minha conexão com o universo, eu acho que se dá... Cara, eu tô o tempo inteiro conversando com ele. E aí às vezes eu chamo de Deus, às vezes eu chamo de universo, às vezes eu chamo de Papai do Céu. E eu acho que ele sempre responde em forma de números, em forma de pessoas aleatórias que aparecem na rua. Então, eu acho que essa conexão, ela se dá muito através desses pequenos detalhes também, sabe? Essas pequenas coisas que acontecem assim. E aí vem a outra pergunta, que é: o que é ser feliz pra você? Uma vez eu fui numa palestra em São Paulo, eu não vou lembrar o nome do cara que falou isso, mas ele falou uma frase que... Ele é indiano, né? E ele falou que a felicidade é uma questão de escolha. E aquilo me marcou muito, assim. Ele falou que a gente escolhe ser feliz. Aquilo me marcou muito, eu levei por muito tempo aquilo como um lema de vida. E aí, tiveram alguns momentos da minha vida que eu tava em depressão ali, que eu passei por uns episódios bem ruins. E eu falei, cara, mas como assim? Tipo, a felicidade é uma questão de escolha. Então, eu quero escolher ser feliz agora. E eu queria a todo custo sair daquilo ali e viver, sabe? E eu não conseguia. E aí hoje, eu tô no estágio da minha vida, depois de passar por... De novo, vou sempre bater nisso, porque é o meu momento. Eu passei por muitos processos bem pesados nesses últimos meses, pessoalmente, assim, pra mim, de revirar muitas coisas aqui dentro, de questionar muitas coisas, de encerrar ciclos, e nada foi fácil, nada né? E aí, eu tô hoje num estágio de uma paz tão grande, de uma... que eu não sei explicar, assim, mas é como se eu tivesse me conectado com a minha verdade, tipo, como se o que eu sinto e o que eu penso estão alinhados. E é muito doido, porque automaticamente eu sinto uma alegria genuína, eu sinto uma felicidade com isso, em estar em paz. E hoje, quando as pessoas me perguntam se você tá bem, eu falo, cara, eu tô em paz, sabe? E nem sempre a gente vai estar bem. Eu acho que estar bem integralmente é muito complexo, né? Porque muitas coisas nos afetam. Mas estar em paz com a gente, eu sinto que, de certa forma, é estar feliz. Então, eu acho que é isso que, pra mim, hoje é estar feliz. É estar em paz com a gente mesmo. É estar tranquilo, é estar transparente, é estar verdadeiro com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz, sabe? Cal, como acolher os recomeços? Eu acho que de uma forma direta, prática, simples e reta é: se você não fizer isso, o que você vai fazer? Entendeu? Durante muito tempo eu fui um pouco contra essa palavra recomeço, porque eu acho que ela não existe. Eu acho que a gente está sempre continuando. Mas aí quando eu mudei pra Floripa, eu falei, recomeço. Porque eu já estive aqui antes.
Então é um recomeço. Só que eu não estive aqui antes da forma que eu estou hoje, como eu estou, quem eu estou hoje. Então é diferente, talvez seria um começo. É muito doido, né? Como a gente traz as palavras assim e as simbologias, mas eu vejo muitos recomeços como um reconhecimento. Eu acho que para mim faz muito sentido, ver para você aí se faz. Quando eu considero que eu recomeço algo, eu reconheço primeiro o momento que eu tô. E se eu tô recomeçando, é porque algo que eu tava fazendo não batia mais. Então eu tive que fazer uma mudança. E agora eu recomeço. Só que para recomeçar, eu preciso reconhecer o que aconteceu nessa mudança. E lá no livro Conversando com Deus, ele fala muito que a gente precisa reconhecer quem a gente é. Tipo, não é descobrir quem a gente é reconhecer, é se afirmar dentro de tudo que nos abraça aqui, sobre tudo que já está aqui dentro. E a gente, de certa forma, sabe, mas não assume, né? Então, eu acho que acolher esses recomeços é olhar para a situação atual e ver o que mudou com consciência, com coragem, com tipo, cara, beleza, eu mudei isso, vou assumir isso e vamos continuar daqui pra frente, sabe? Em teoria as coisas sempre são muito mais fáceis, mas é a partir da prática que as coisas acontecem. Eu vou falar isso já já. Como lida com sua criança interior? Acha importante essa conexão? Eu acho extremamente importante. Encontrar minha criança interior através da constelação, através de meditações, foi extremamente importante, de fazer as pazes com ela. Isso me conduziu assim a uma libertação absurda. E hoje eu tenho um cantinho lá reservado para minha criança interior, que eu sempre volto para conversar com ela. Acho que me perdi um pouco no meu caminho, eu não estou conseguindo encontrar a entrada de volta. A gente está sempre, o tempo inteiro, mudando de pensamento, mudando de questões, tendo novos sonhos, ambições. Por que a gente iria querer voltar para a pessoa que a gente já foi? A partir desse pensamento, eu compartilho com vocês que sim, a gente ainda vai se perder muito nessa vida. Mas eu acredito que é quando a gente se perde, que a gente encontra, que a gente se encontra, que a gente encontra quem a gente é, sabe? Se a gente realmente quiser isso. E eu acho que é uma escolha. Se você quiser encontrar o seu caminho de volta, a porta de volta, você já sabe tudo que você já fez. É só fazer igual. Sabe? Seguir esses caminhos. Agora, se você quiser fazer um novo, você vai ter que aprender a lidar com esse sentimento, com essa sensação de estar perdido e traçar um novo caminho. A partir da consciência de quem você está hoje, do reconhecimento de quem você está hoje e de para onde você quer seguir, né? Porque quando você quer ir para uma cidade que você não conhece, você faz o quê? Você tem um objetivo, então você põe no GPS e você vai. Quando você quer conduzir a sua vida para algum lugar, você sabe o lugar que você quer chegar, você só não sabe o caminho, você dá um Google, você procura, você vai lá e compartilha e pergunta para pessoas que já estão nesse caminho como faz para chegar lá e você vai e se vira. E esse é sobre o novo, entende? Não sei se deu para entender muito bem a ideia aqui. Tem vontade de ir embora do Brasil? Eu nunca viajei para fora, então eu não faço ideia se eu gostaria de morar fora, porque eu nunca pisei, entendeu? Mas ultimamente eu tenho tido muita vontade de viajar para o exterior, que antes era uma vontade que eu não tinha muito. Então, a Europa principalmente está batendo muito no meu peito, a natureza de lá eu acho assim fantástica. E é isso. Uma pausa agora que eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu realmente gosto de falar, eu gosto de ir a fundo nessas questões. Então eu vou sugerir duas coisas. A primeira é que se vocês gostaram desse formato de resposta de vídeo, deixa o like aqui e tal, que aí eu providencio mais, a gente faz mais. Segundo é se vocês preferem que isso seja em formato de podcast, que aí a gente conversa a reverie. E aí eu acho que essas trocas de perguntas e tudo mais podem continuar acontecendo no Instagram e aí vira podcast.
Deixe nos comentários o que vocês preferem, que a gente vai trabalhar nesse meio. Você já sentiu alguma culpa pelo fim dos seus últimos relacionamentos? Eu sou uma pessoa que eu namorei pouco na vida. Eu namorei 3 vezes até hoje. Eu acho que em todo término eu senti uma parcela de culpa, sim. Porque, principalmente depois, assim, quando eu terminei os meus relacionamentos, os 2 últimos, eu fiquei muito tempo sozinha, né? Eu sempre busquei isso, principalmente pelo que as pessoas pontuavam, que estavam incomodando dentro do relacionamento, e por mim. Apesar de no começo eu pensei, cara, eu fiz o que eu poderia ter feito, assim. Mas depois eu comecei a analisar as coisas e falei, não, eu poderia ter feito mais. Só que aí eu comecei a sentir que eu tava ficando muito mal com isso. Porque já havia terminado, não tinha mais o que fazer, não tinha como corrigir as coisas. E se eu ficasse revivendo aquilo, ia ser pior pra mim. Eu falei, cara, eu vou mergulhar em mim. E eu tenho certeza que depois de que eu passar por tudo isso, de que eu entender tudo isso, as coisas que eu fiz para outra pessoa que faziam mal, as coisas que eu fiz dentro do relacionamento que faziam mal para mim, o próximo relacionamento que vier ou o que acontecer depois vai ser muito diferente. Então, ao invés de me culpar, eu vou mergulhar em mim, vou mergulhar de cabeça em tudo que aconteceu nesse processo e vou tentar me melhorar. E aí foi isso que eu fiz. Então, se você aí do lado se culpa por alguma coisa, cara, o passado não tem o que fazer. E o futuro você nem sabe o que vai rolar. Tipo, você sabe o que você quer, o que você intui, mas você não faz ideia do que vai acontecer amanhã. Então, o que você pode fazer agora, entendeu? E eu acho que isso encerra as perguntas aqui. E é isso. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu acho que vai ficar muito prolixo aqui. Agradecer do fundo do meu coração por quem chegou até o final, pela escutativa novamente. Até o próximo podcast ou vídeo, a gente não sabe, fica na mão de vocês aí. Beijão e gratidão. Ai, que saudade que eu tava de falar isso.